Olá, meu nome é Antônio Scussel, sou advogado especialista em direito de trânsito do Scussel Advogados. Estamos aqui para, como fazemos no mês de setembro, trabalhar sobre a questão da Semana Nacional do Trânsito e as questões que a envolvem, assim como as principais questões que envolvem o direito de trânsito. O Scussel Advogados, nesse mês de setembro, dedica todo mês para as questões do trânsito, a avaliação das questões do trânsito, com vistas a difundir práticas no trânsito e medidas administrativas e judiciais capazes de amenizar as consequências, tanto do ponto de vista das infrações de trânsito, quanto do ponto de vista de eventual delito de trânsito, né? E hoje nós temos a satisfação de termos aqui conosco Ordeli Saavedra Gomes, coronel da reserva da Brigada Militar, especialista em trânsito. Tem várias obras publicadas nessa área de trânsito, inclusive atua como parecerista, instrutor de vários cursos de trânsito Brasil afora, e é também um dos pareceristas que eventualmente tem sido contratado pelo Scussel Advogados para nos auxiliar a dirimir questões mais complicadas do trânsito. Então, seja bem-vindo, Ordeli. Prazer em tê-lo aqui. O foco da nossa discussão é a Semana Nacional de Trânsito, que vai ser levada a efeito de 18 a 25 deste mês de setembro, e, portanto, eu gostaria das suas considerações a respeito desta semana, como foi instituída e qual o lema da Semana Nacional de Trânsito deste ano. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui contribuindo no escritório, né? E sempre é uma satisfação poder falar sobre trânsito, sobre segurança no trânsito, sobre educação para o trânsito, sobre legislação de trânsito, né? Que é um tema que a gente gosta tanto, aprecia tanto e que nos propicia, né, tantos momentos importantes, como este de agora, a gente poder debater um pouco sobre isso. E sobre o tema nosso deste ano da Semana Nacional de Trânsito, desacelere. Seu bem maior é a vida. Quantas pessoas nós perdemos, quantas pessoas o Brasil perde, qual é o custo que nós temos anualmente decorrente dessa perda de tantas vidas, né? Claro que nós já tivemos muito mais perdas, já tivemos mais de 40 mil mortos. A gente sempre falava algo ao redor de 120 mortes ao dia do trânsito. Hoje nós temos os números do DataSUS, que é quem nos apresenta os dados das mortes no trânsito, né? Ela tem girado nos últimos anos a 32 a 33 mil mortes no trânsito. Portanto, nós temos hoje cerca de 90 pessoas que morrem ao dia no trânsito. Mas ainda é muito, né? Toda morte no trânsito é muito, porque praticamente toda aquela morte ela seria evitável. Poderia ter evitado, né? Sim, a grande parte dessas mortes no trânsito tem causa humana, né? Praticamente todas, né? Não todas, mas praticamente todas poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse cuidado a mais. E daí o tema, né? Que é da Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro, e todos os anos ela acontece de 18 a 25, e sempre ao final de cada ano, o Conselho Nacional de Trânsito divulga uma resolução, a resolução que os órgãos de trânsito trabalham, que ela vai nos dar temas para se trabalhar mês a mês e dar o mote do ano, que é no Maio Amarelo, que é também na Semana Nacional de Trânsito, durante o mês de setembro, né? De 18 a 25, desacelere, seu bem maior a vida. Às vezes a gente perde um segundo, chega um minuto após, mas chega, e isso é importante. Exatamente. Bom, dentro desse aspecto, a gente gostaria de discutir, Ordeli, as consequências do envolvimento. Quando uma pessoa se envolve num evento de trânsito, num acidente de trânsito, né? Além dessa questão do risco da própria vida, de lesões corporais com sequelas permanentes, às vezes, até com paralisias permanentes, né? Mas do ponto de vista jurídico, as consequências, tanto na área civil, né? Quer dizer, quem provoca um acidente de trânsito, quem dá causa a um acidente de trânsito, está sujeito a pagar indenizações, às vezes, muito elevadas, né?
como do ponto de vista administrativo, né, da consequência, eventualmente, do condutor, né, do veículo não estar devidamente habilitado, ou estar com licenciamento vencido, ou em condições precárias de manutenção do veículo. Isso pode gerar responsabilidade também do ponto de vista criminal. Eu acho que esses aspectos, né, essa tríplice possibilidade de responsabilização por um mesmo evento, nessas 3 áreas, né? Interessante, eu acho, levar a quem está nos assistindo esta dinâmica, como acontece isso, né? Do ponto de vista jurídico, né? A visão dessa perspectiva, dessa possibilidade. Porque às vezes a pessoa pensa, tipo, eu ouvi um acidente, que tecnicamente até hoje já seria o sinistro, né? Mas se a gente falar sinistro, às vezes as pessoas também não vão entender, né? O pessoal que é do trânsito, né? O acidente de trânsito, então ele acontece, e a pessoa diz, mas foi só um pequeno acidente. Mas daquele pequeno sinistro, aquele pequeno acidente, né? Que às vezes pode não ser tão pequeno, e foi muito bem colocado, que às vezes pode colocar a pessoa na cadeira de rodas, pode colocar a pessoa em uma cama, né? E vai dar um prejuízo para a família e para a sociedade como um todo muito maior do que efetivamente, né, aquela pessoa tenha vindo a óbito. Mas essas 3 responsabilidades que poderão advir. E dessas 3 responsabilidades, a que é menos provável que aconteça é a administrativa. Né? Mas a questão civil e a questão criminal, né, elas caminham bastante lado a lado. Né? Porque o administrativo vai depender de quê? Vai depender de que o órgão de trânsito tenha flagrado aquela infração de trânsito. Ou se não flagrou, que é difícil flagrar, porque o camarada não vai, se tiver um policial militar, se tiver um agente de trânsito em um semáforo, em um cruzamento com a placa de pare, a pessoa não vai passar o sinal vermelho, não vai passar sem parar no pare. Né? Então, de acontecer em frente ao agente é mais difícil. Claro que você chegou lá naquele acidente que ocorreu. E aí chegou a fiscalização, chegou que vai atender aquela ocorrência e verifica, esse veículo não está licenciado, esse condutor não está habilitado, né? Ou esse veículo está em mau estado, esse condutor está embriagado, quer dizer, uma situação de que ele constate que ocorreu aquela infração, ele não vai ver se a pessoa, quem é que passou um sinal vermelho, isso são questões que vão decidir depois, vão resolver depois, os advogados vão ter os seus trabalhos, quem vai investigar vai ter o seu trabalho, né? O administrativo depende dele constatar. E aí vem as questões cíveis, né? E vem as questões criminais da responsabilidade de a pessoa ser autora de um crime de trânsito, normalmente, né? De uma lesão corporal culposa, de regra ali, né? Ou de um homicídio culposo. Muito difícil o homicídio doloso, né? Mas o nosso Código de Trânsito, inclusive, só prevê os dois, só prevê na modalidade culposa, tanto o homicídio quanto a lesão corporal. E entra a questão do dano, né? Também a responsabilidade. Exatamente, a indenizatória. Mas desacelere, né? Seu bem maior é a vida. Isso nos remete a uma das 21 infrações de trânsito que autonomamente geram a possibilidade de instauração de processo de suspensão de direito de dirigir, né? Que é a infração de trânsito de excesso de velocidade superior a 50% do limite da via. Para explicar melhor, se o limite da via naquele ponto é 60 por hora, a partir de 91 km por hora, o condutor flagrado nessa situação, ele vai estar sujeito à perda do direito de dirigir, à suspensão do direito de dirigir. E essa infração ela foi introduzida recentemente na legislação, né, a consequência, né, dessa infração, a instauração do PSDD como consequência, e ela é muito importante na medida em que andar numa via de 60 por hora a mais de 90, porque a via de 60 por hora ela tem um sentido de ser, a sinalização de 60 por hora tem um sentido de ser, claro. Ela tem de ser precedida de estudos, tem de ser precedida de avaliações que indiquem que aquela velocidade naquela via é a adequada. Segura para aquele local. Segura para aquele local. Na sua avaliação, não é? Muitos acidentes, como falamos, acabam acontecendo em razão disso, né? Em razão do excesso de velocidade. Muitos. A consequência de atribuir uma suspensão de direito de dirigir para quem é flagrado nessa condição lhe parece adequada ou exagerada? Inclusive,
tal infração e todas as infrações do excesso de velocidade são as infrações que mais acontecem no Brasil. Por que são as que mais acontecem? Né? Se a gente perguntasse isso ao nosso público, obviamente, nós temos fiscalização eletrônica em todo o Brasil, em rodovias federais, em rodovias estaduais, em municípios, né? Fiscalização fixa, né? Que tem o equipamento, e temos os órgãos de trânsito, os policiais rodoviários federais, os policiais militares, os agentes municipais, com a fiscalização com equipamento portátil. Portanto, o volume de fiscalização é bastante intenso e eles são... o excesso de velocidade é a infração, a primeira e a segunda das 5 mais que tem na Secretaria Nacional de Trânsito, são relativas a excesso de velocidade. Claro que não exatamente essa acima de 50%. Mas esta que é acima de 50%, onde a pessoa já começa a ter um risco maior ainda, quer dizer, potencialmente ele aumenta o risco de uma perda de controle, de um sinistro. Normalmente, aonde que vai se ter 60 por hora? Vai ser um perímetro urbano. Vai ser você está indo em uma rodovia, para baixar para 60, deve ter um perímetro urbano, deve ter uma travessia escolar, da empresa, algum cruzamento que tenha um registro bastante alto de sinistro de trânsito, onde o estudo técnico, e esse estudo técnico tem que ser atualizado a cada ano, ele demonstra essa necessidade. Exatamente. Né? Sobre isso que eu quero fazer algumas considerações. Esta fiscalização por meio de radar portátil, ela só é permitida, segundo a resolução do CONTRAN, para perímetros sinalizados a partir de 60 ou mais. Exato. Quer dizer, se quem está nos assistindo for fiscalizado por radar numa via com sinalização menor que 60 por hora... Não será pelo portátil. Não será pelo portátil, né? Isso é interessante, porque se eventualmente ocorrer uma fiscalização pelo portátil, e nessas condições de uma sinalização menor de 60 km por hora, evidentemente que se houver a expedição de uma autuação, de uma multa, né? Aplicação de uma multa, essa multa é irregular, né? Em razão do que prevê a legislação. Ainda sobre processo de suspensão de direito de dirigir, é importante a gente esclarecer, Ordeli, que na nossa legislação nós temos 21 infrações no Código de Trânsito Brasileiro, 21 infrações que geram processo de suspensão de direito de dirigir por si só. Elas não têm os 7 pontos aqui. Não tem os 7 pontos. Não tem pontuação. Não tem pontuação. Quer dizer, eu cometi uma infração sem pontuação. Sim, mas vai perder o direito de dirigir mesmo assim, porque essas 21 infrações elas têm uma gravidade tão elevada que por si só são capazes de dar origem ao processo de suspensão. Exatamente. Então, vamos comentar algumas, né? Yes. A questão da velocidade superior a 50%, que já comentamos, é uma delas. A embriaguez ao volante, né? A recusa de submeter a teste de etilômetro e... Sabe que nessa da velocidade a gente tem que aproveitar para dar uma dica que pouca gente sabe, que quando o automóvel ele tem acoplado a ele um reboque, ele passa a ser considerado um veículo pesado para fins de fiscalização de velocidade. Então a gente está em um automóvel, né, com o reboque, cujo limite seja 60, né, ou vamos pegar um freeway que todo mundo conhece, sim, né? O limite para o automóvel lá é 110. Agora, para o ônibus, para o caminhão, para o veículo pesado, é 90. É 90. E aí ele está em 110. E ele tá de boa, está em 120, está dentro, tranquilo. Só que é 90 para ele. E ele não sabe. Então, quer dizer, a possibilidade de que ele venha a ocorrer essa infração do excesso de velocidade, além de 50%, por desconhecimento de que o veículo leve, dotado de um reboque, para fins de fiscalização de velocidade, ele passa a ser considerado um veículo pesado. Exato, e aí vem para esse regramento. Então, isso é importante observar, né, em relação a isso, porque nós estamos falando do exemplo do 110 de 90 era freeway, mas o exemplo dado no início é de 60 por hora. Sim. Né, e daqui a pouco, para o caminhão é menos. Então, a gente tem que cuidar desses aspectos aí. Pois bem, a questão da velocidade é um aspecto importante que muita gente desconhecia, né? Ela é uma infração gravíssima, vezes 3, com essa suspensão do direito de dirigir.
Mas tem, dentre aquelas 21 infrações, questões muito importantes, muito significativas, né? Que ocorre também com muita incidência, a questão da alcoolemia. A questão da pessoa ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de outra droga, mas vamos, né, vamos fixar um pouquinho nessa questão da alcoolemia e passar a dirigir veículo automotor na via pública, né? E aí ele é abordado. Ou ele se envolve num sinistro, num acidente, ou ele é abordado. E aí ele é convidado a soprar o etilômetro. Se ele soprar o etilômetro e der uma determinada medida, porque todo o equipamento metrológico, que é o caso do radar, que é o caso do etilômetro, né? Sim. Eles têm, além de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito regulamentando aquela atividade, também tem uma portaria do Inmetro regulamentando para o agente de fiscalização o uso daquele equipamento. A forma de como ele deve usar. Exato, e tem uma margem de erro. A margem de erro que é. E aí nós temos, para a velocidade, nós temos 7 km por hora até 100, acima de 100, 7%. E para o etilômetro, que é o exemplo atual, nós temos 0,04 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Quer dizer, se eu sou parado numa blitz e eu sopro o etilômetro e ele deu 0,04, retirou 0,04, deu 0, tá de boa viagem para ti, sem nenhum problema. Não acusou. Agora deu 0,05, aí tirou a margem de erro, ficou com 0,01 e ele está no mínimo, mas ele já está dentro da margem que ele é flagrado, ele já passa a ter uma infração de trânsito. E só essa infração de trânsito já começa a lhe dar alguns transtornos. Ele vai se livrar dos 7 pontos, mas vai tomar uma infração de natureza gravíssima, vezes 10, que em termos financeiros dá quase 3 mil, 2.934,70, quase 3 mil reais, e mais 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Exatamente, sobre isso, né? Essa diferença, embora sutil na legislação de trânsito, né? É 004 não acusa, 005 já acusa 001, até 0,33 é considerada infração de trânsito. Isso é muito importante para que quem nos assiste aqui saiba, né? Até 0,33 é infração de trânsito. Apenas a infração de trânsito. Apenas a infração de trânsito de 3 mil reais e mais 12 meses de suspensão de direito de dirigir. Agora, a partir de 0,34, é importante dizer isso, que além das consequências anteriores, né, a infração de trânsito... Mas tem outra questão. A suspensão de direito de dirigir soma-se à questão criminal. Exatamente. Quer dizer, e essa questão criminal, o crime de trânsito, de embriaguez no trânsito, ele não é apenas detectável por meio do etilômetro. Isso. Vamos dizer que a pessoa se recuse a soprar no etilômetro, né? Ela não vai, evidentemente, comprovar que ela, por ação dela, por liberalidade dela, comprovar que ela está embriagada. Mas os sinais externos, né, que ela apresenta, hálito etílico, vestes descompostas, fala arrastada e uma série de outros elementos que o agente ou a autoridade de trânsito pode, né, constatar no momento, pode gerar, inclusive, a autuação em flagrante por crime de trânsito, né? Exatamente, porque se ele soprou o etilômetro e deu entre o 005, que começa a pegar a infração administrativa, em função daquele 004, que daí, né? Então, do 005 ao 033, ele só tem uma administrativa, que já é pesado, né? Além da questão do risco que a gente começou falando sobre a questão do sinistro, né? Exatamente. Além daquilo ali. Só na seara do trânsito, sem ocorrer nenhum acidente de trânsito. E aí passou disso, né? Já temos a questão do crime, 034 ou mais, já temos o crime, já vai para a Polícia Civil, já vai chamar o advogado, já vai, né, ser arbitrado fiança, já vai responder um processo, já vai ter uma incomodação e já tem mais 3 penalidades lá no crime, né? Já tem, além da seara administrativa, ainda tem mais 3 penalidades lá na seara criminal, e a detenção de 6 meses a 3 anos é uma delas, né? Mais multa e a própria suspensão do direito de dirigir pelo juiz, né? Agora, a pergunta, e se ele não soprar o etilômetro, né? E se ele, ele é flagrado na fiscalização e ele é convidado a fazer o teste e ele se nega a fazer o teste com o etilômetro? Aí a fiscalização tem uma outra regulamentação, né, prevista, e uma resolução também do Conselho Nacional de Trânsito, né, que ela vai dizer como deve ser feito. Ela também vai dizer, de forma muito explícita, que
prioritariamente deve ser utilizado o etilômetro, né? Mas nada impede. Mas nada impede, a pessoa não quis soprar o etilômetro. Opa, não quis soprar o etilômetro, e ele vai para o plano B. O plano B o que é? O termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. E aí há lá na própria resolução 432, né, na norma, há um anexo que tem 25 tópicos. Para serem preenchidos alguns deles. Então, sendo preenchidos 2 ou mais, ele já caracteriza também o crime, né? E aí já temos a constatação de alteração da capacidade psicomotora, já começa a ter o problema. Então, às vezes as pessoas têm aquilo na sua mente. Ah, se caiu na blitz lá, tu não sopra, porque senão tu poderá também ir preso. Não, se caiu na blitz, tomara que tu não tenha ingerido bebida alcoólica nenhuma, que não tenha feito droga nenhuma. Isso que a gente quer, né? É isso que o sistema quer, é isso que todos querem, né? Exatamente, conduzir com segurança para si e para os demais usuários da via. Uma questão importante também, que tem ocorrido com bastante frequência, é a pessoa conduzindo sob efeito de bebida alcoólica, né? E se acidenta, né? Se envolve num acidente. Destrói um patrimônio, destrói um muro de uma casa, destrói um poste de energia, né? E aí nós temos também, além da multa administrativa, além de eventualmente vir a indenizar a vítima, veja bem, indenizar os gastos médicos, indenizar se eventualmente essa vítima ficar paraplégica, por exemplo, ficar inutilizada para o trabalho, né? Além disso, tem a questão indenizatória de quem sofreu o dano. O dono da casa que teve um muro derrubado, a companhia de energia elétrica que teve o poste danificado, enfim, essas questões são muito graves. Não vai ter cobertura do seguro? Não vai ter cobertura do seguro, porque uma das cláusulas de exclusão do seguro é exatamente essa, né? Quando alguém contrata o seguro, existe previsão de exclusão de cobertura se a pessoa estiver embriagada, né? Então, seguro de veículo, né? Claro. Seguro de veículo, não é seguro claro. Pessoal, né? Que é outra dinâmica de apreciação. Então, são questões muito graves, né? Muito que necessitam realmente da reflexão de todos os condutores, né, Ordelin? Que todos reflitam sobre o que estão fazendo na hora da coisa. E nesse processo todo, se eventualmente houve um envolvimento, né, às vezes involuntário, às vezes por motivo de força maior, o sujeito passou mal, teve um mal súbito. Então, a comprovação disso é no devido processo legal. E aí, no devido processo legal, a atuação precisa ser técnica, né? E veja que nessa questão do trânsito e na questão do rigor no trânsito, que foi sendo aumentado gradativamente, o tema da alcoolemia, ele é o que abre o caminho para isso, né? Porque se a gente pegar lá do início do código, lá em 22 de janeiro de 98, nós não tínhamos nenhuma infração punida com multa vezes 10. Exatamente. Era tudo vezes 5. Tudo vezes né? 5. E assim ele foi indo. Nós não tínhamos também nenhuma infração de trânsito que a lei determinasse a previsão do prazo de suspensão do direito de dirigir. E lá em 2008, a lei começa a, né, até ficou conhecido, tem operações de lei seca para todo o Brasil, né? A questão da lei seca, pega lá em 2008 e diz, olha, a questão da alcoolemia, independente do volume etílico, né, da quantia, ele vai tomar 12 meses de suspensão de direito de dirigir. O cara, mas só tomei uma latinha, um latão, o cara tomou uma dúzia, tomou a mesma coisa que eu. Sim, 12 meses. Isso inicia quando? Lá em 2008, com a alcoolemia. Em 2012, o legislador pega e aumenta é uma infração de natureza gravíssima, mas eles, olha, não é vezes 5, isso é muito severo, muito ruim para a segurança do trânsito, para a sociedade. E coloca vezes 10. Exatamente. E coloca um parágrafo único lá dizendo, olha, e se tu for reincidente em 12 meses, vai ser vezes 20. Exato. Né? Quer dizer, começa a chamar a atenção. Esse aspecto de elevar o valor e de colocar uma punição em dobro financeiramente, né? Quando ele seja reincidente 12 meses, mais adiante, um pouquinho, em 2014, a lei replica isso para uma outra série de infrações de trânsito. Exatamente. Né? E alguma dessas outras também geram suspensão de direito de dirigir, como participar de um racha,
Exato. né? Como Se evadir. evadir, se evadir numa blitz, né? De uma atividade policial. Então, interessante que o 21, né? tema da alcoolemia, ele abriu o caminho para que se potencializasse o rigor em relação às infrações. Exatamente. E essa questão que nós discutimos muito nos tribunais, né? A questão do condutor não ser obrigado a fazer prova contra si, né? Então, a infração do 165, né, que é dirigir sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa, né? Houve uma série de discussões jurídicas, posicionamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que era no sentido de que cabia ao Estado provar que a pessoa, que o condutor, estava em estado de embriaguez, estava com a capacidade psicomotora alterada quando flagrado dirigindo nessas condições. E aí houve a edição do 165A, que transformou numa infração autônoma o simples fato de a pessoa negar-se a se submeter ao teste do etilômetro, de outro teste, né? Bom, a consequência disso é que essas discussões foram aos tribunais superiores e lá, então, foi considerada constitucional. Foi o STF, né? Exatamente, o STF. E foi considerada constitucional essa infração de mera conduta. Quer dizer, recusou, bom, pode recusar? Pode, mas independentemente de ter ingerido, por exemplo, bebida alcoólica ou não, o simples fato de recusar já caracteriza uma infração de quase R$3.000, né? E suspensão de dirigir por 12 meses. Então, esse agravamento progressivo, vamos dizer assim, ele tem um objetivo, né? O objetivo é reduzir a acidentalidade, nos trazer a todos os usuários das vias, né? Sejam pedestres, condutores, enfim, né? Maior segurança, né? E ao condutor essa reflexão que ele tem uma arma, né, à sua mão. Por isso que é uma série de requisitos para que ele possa conduzi-lo. Dentre eles a maioridade penal, né, que passe por processo, que ele venha a se habilitar. Nós tivemos nessa sucessão de alterações de potencializar o valor e a sanção para também, através da lei, dizer para o cidadão, isso é mais perigoso, né? As infrações, quando são de natureza gravíssimas, nós temos 4 gravidades: gravíssima, grave, média e leve. Gravíssima está indicando, olha, essa é mais perigosa, né, que a grave, que a outra. Tanto que a leve e a média, elas são passíveis de serem transformadas em advertência por escrito, né, se não houver nenhuma outra nos 12 meses anteriores, né? Então, quer dizer, ela tem um menor risco para a segurança. Agora, quando ela é gravíssima, e quando ela é gravíssima com fator multiplicador, e a alcoolemia vezes 10, exatamente, e a questão de negar-se a ser submetido ao teste, que surgiu em 2016 com o 165A, ela trouxe as mesmas sanções do 165. As mesmas sanções ali. Ela, depois, na sequência, ela vai dar uma outra situação distinta na sequência, mas a penalidade inicial é a mesma. Exato. É o mesmo valor, mesmo 12 meses de suspensão. O que é que inicialmente ela vai diferir uma da outra? Que se for 165, ou seja, se a pessoa está sob a influência de álcool, tendo soprado ou não, né, ele pode também ter cometido o crime. Exatamente. Enquanto que se for a infração de mera recusa, e a mera recusa desde que ele não esteja com aqueles sinais que nós já comentamos, aí ele somente vai ter... Só no administrativo. E nós pegamos situação prática, né, dessas, quando a gente fez uma atividade até aprendendo sobre o Balada Segura, que nós lançamos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em 4 de fevereiro de 2011, nós fomos em fevereiro ver a Operação Lei Seca no Rio. E lá o major que estava lá comandando a operação, abordamos um veículo, um senhor de terno, era 1 da madruga, muito bem vestido, num carrão abordado, falou conosco tranquilamente. Ele, está aqui o pessoal do Rio Grande do Sul. E ele estava bem, desceu, falou conosco. O senhor quer soprar o etilômetro? Naquela época não tinha o 165A, tinha uma sequência. Aí ele, eu posso me negar, major? Pode, mas por que o senhor iria se negar? O senhor está conversando. É que eu estava numa janta e eu tomei umas 2 taças de vinho. Uhum. Aí eu digo, olha, e as consequências da punição
até hoje são as mesmas, né? Digo, olha, se o senhor vai ser autuado, o senhor sabe que será autuado, seu veículo vai para o guincho, salvo se o senhor tiver alguém para levar o carro embora. E ele tinha. A minha esposa é habilitada, pode levar sim. A esposa dele foi submetida ao teste, ela soprou e deu 0. E veja bem, se naquele caso a esposa dele soprasse e não desse 0, obviamente que não haveria infração a ela. Sim, mas ela não estava conduzindo o veículo, só não poderia sair dali dirigindo. Por quê? Porque a pessoa que vai pegar o carro, vai levar o carro embora para aquele que heriu, tem que ser submetido ao teste. Tem que ser submetido. Isso é uma questão interessante, né? Então, condutor que estiver conduzindo o veículo, for abordado, se negar, por exemplo, a ser submetido, ele tem que apresentar condutor habilitado se quiser que o veículo não seja guinchado, para ser liberado esse veículo. Essa pessoa tem necessariamente, né, que se submeter ao teste do etilômetro para poder ser liberado a conduzir. Mas uma outra coisa nessa linha também muito importante é a questão do protocolo que existe, né, quando da ocorrência do atendimento de um acidente de trânsito, né? A polícia, os agentes de trânsito, eu falo em Polícia Rodoviária Federal, Comando Rodoviário da Brigada, policiais militares, agentes de trânsito. Chegou num local de sinistro, num local de acidente, as pessoas estão lá, é protocolo. A primeira coisa a fazer é submeter essas pessoas ao teste do etilômetro, né, para ver se o álcool, né, se tem ingestão de bebida alcoólica, se foi essa a causa, ou esse fator que possa ter concorrido para isso, né? Então, são questões procedimentais que foram evoluindo ao longo do tempo, né? Porque nem sempre foi assim, né? Claro, pegou a documentação, verificou, é habilitado, né? Tem habilitação adequada para o veículo está licenciado, está em dia, e o etilômetro, né? Vamos fazer o teste para verificar que é uma obrigação, né, quando acontece isso, de que seja feito o teste com o etilômetro em relação aos envolvidos naquele sinistro. E o objetivo todo, né, nós temos reprisado isso pela importância, né, é que tomemos consciência do perigo tendo consciência, porque a gente tem que ter essa consciência antes de tomar a direção, né? Ou antes Exatamente. Eu vou ir a um local, né? Uma janta. Diga, mas eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de tomar um vinho. Pô, então eu vou de uma outra forma, eu vou de carona, eu vou de Uber, eu vou de táxi, né? Eu vou de outra forma, mas eu não vou assumir a direção do veículo, porque às vezes o deslocamento é pequeno, é 1 quilômetro, mas pode acontecer um problema naquele... Então a legislação diz, olha, não faça isso. Nesse aspecto é muito interessante avaliar assim, a conduta humana, né? Em regra, assim, né? Nas nossas relações existem pessoas assim, né? Não, mas eu vou desbordar, pode ser que eu tenha a sorte de não cair num ponto de fiscalização. Fugir da fiscalização. Eu vou fugir da fiscalização. Essa tem sido, vamos dizer assim, a preocupação maior das pessoas, né? Na verdade, não deve ser essa, né? A preocupação maior é a possibilidade de envolvimento num sinistro. A vida dele e dos outros. Exatamente. E que se ele se envolver em algum acidente de trânsito, pode ser sozinho contra um poste, pode ser sozinho contra um muro, ele vai receber a fiscalização, e a primeira medida que a polícia ou que os agentes de trânsito vão adotar é exatamente submetê-lo ao teste de etilômetro. Então, é uma questão... Existe uma alternativa só. É não beber. Não misturar isso aí. Direção e bebida não pode funcionar. Não combina, né? E veja que ele, tendo sido alvo dessa fiscalização e tendo soprado ou não soprado, que ele tome os 12 meses de suspensão do direito de dirigir dele, vai trazer uma outra consequência, né? Que a suspensão do direito de dirigir, ele traz uma outra penalidade, qual seja a de frequentar um curso de reciclagem de condutores infratores. São 30 horas aula, faz 30 questões, acerta 21 ao menos. Necessariamente. E há pessoas que se habilitaram outrora, cujo nível de alfabetização não é o melhor, eles têm dificuldade. Exatamente. Né? Eles têm uma dificuldade depois de voltar. E há pessoas que sequer conseguem retornar a dirigir quando tomam a suspensão de direito de dirigir. E aí, se a pessoa está com a suspensão de direito de dirigir, que na alcoolemia ou de não soprar, né, vai ser de 12 meses. Se ele der uma fugidinha, der uma desbordada, você for abordado, aí ele for abordado, o que vai ocorrer? Ele está conduzindo o veículo estando com o direito suspenso. E aí o que o Detran faz? Quando bate lá, opa, o ordenado está com o direito suspenso. Estava dirigindo,
bateu lá, né? Cassação, processo de cassação. E o cassação não é mais aquele 1 ano. A cassação são 2 anos. E aí ele vai ter que, ao final, ser submetido a todas as provas, né? Não precisa fazer o curso, né? Mas tem que fazer todas as provas como se fosse a primeira habilitação. Vai manter a data de habilitação dele lá de antigamente, lá do Ordeli, de 87 e tal, mas é um processo, né, mais longo. Quer dizer, ele tem 1 ano, aí depois tem mais 2 anos. Exatamente, Então, as consequências disso são muito, muito graves, né? Mas eu queria também, porque a gente explore nessa questão da Suspensão de direito de dirigir? da suspensão do direito de dirigir, que é um processo que claro, ele corre administrativamente perante a autoridade de trânsito, né? Mas ele pode ser judicializado, inclusive, né? Porque nós temos, e isso a gente não desconhece, né? Nós temos muitas falhas, tanto na lavratura de autos de infração, como nas notificações das autuações, na instauração dos processos de suspensão de dirigir. Existem falhas, às vezes notáveis, né? Por exemplo, o etilômetro utilizado para constatação do nível de alcoolemia, ele precisa estar... Verificação metrológica em dia. Exatamente. Então, às vezes, não acontece isso. Então, é importante também nesse aspecto, por um outro viés, que as autoridades, que os agentes de trânsito também tenham essa consciência de que o trabalho que eles fazem é muito relevante, mas ele precisa ser bem feito para que se evitem prejuízos, né, desnecessários a pessoas que estão conduzindo, que às vezes se transformam em vítimas de um sistema que às vezes não opera adequadamente, embora a quantidade de problemas não seja tão grande, mas às vezes acontece, né? Nesse aspecto, importante a gente trazer para quem está nos assistindo a dinâmica de tramitação de um processo de suspensão de dirigir, né? Eu costumo dizer que antes a gente avalia o auto de infração, né? E depois, validado o auto, o processo de suspensão de dirigir. Queria as suas considerações a respeito disso. Isso é muito importante. E a questão da ação do agente da autoridade de trânsito, do órgão de trânsito como um todo, né? De observar sempre o princípio da legalidade. Exatamente. Né? As formalidades todas regulamentadas na lei, né? Na lei que rege o processo administrativo, no Código de Trânsito, nas resoluções, né? Nas portarias, né? No prazo, naquelas questão do tempo, né? Entre a abordagem e soprar o etilômetro, porque há a portaria do Inmetro que trata a questão daqueles 15 minutos, são questões que devem ser muito bem observadas, né? Devem ser muito bem observadas. Para isso, há um curso, né, que até nós ministramos, que é formação de agentes e atualização de agentes, e a gente foca muito essa questão, né? A gente trabalha muito essa questão, mas eventualmente acontece de não ser observados todos os ritos, né? Então, o agente lavrou o auto de infração de trânsito e há uma previsão na lei, lá no processo administrativo, que vai do CTB mesmo, né? Que vai dizer que depois que o agente lavrou o auto, a autoridade dispõe de um prazo, né, de até 30 dias para emitir a notificação da autuação, mas antes de emitir, o que ele faz? A análise daquele auto. Ele olha a consistência daquele auto, há um erro formal, né? Há alguma situação que, já há uma irregularidade de plano. Quer dizer, quando a autoridade constata que há uma irregularidade de plano, o que ele faz? Arquiva aquele auto. Ele deveria fazer. Deveria arquivar. Nós orientamos sempre. Exatamente. Não crie transtorno ao órgão de trânsito e ao usuário se houve um erro de um servidor nosso, de um agente nosso, que é plausível que todos somos humanos e que todos erramos. Sim. Só para exemplificar, para quem nos assiste, aportou ao escritório, um tempo atrás, uma notificação de autuação, né, dando conta de que um cliente nosso, né, estava conduzindo um veículo Corolla num estado ou outro da federação, e a fotografia constante, né, da notificação da autuação era de uma moto.
Puxa. Quer dizer, um flagrante equívoco, um flagrante erro procedimental básico. Quer dizer, a notificação traz que é um Corolla Toyota, Automóvel? um automóvel, e a fotografia está dizendo que é uma moto, a placa está lá numa moto. O que que houve? O que Ó. e o O. Quer dizer, houve uma confusão entre o que e o O. Então veio lá nesse caso foi do estado do Pará. A autuação para ele é que, mas eu não estive no Pará, então, Nem de moto. e nem tenho moto, nem uso moto. E, pô, o meu carro não é uma moto, é um Toyota Corolla. Então, esses aspectos são importantes e essa avaliação, né, da legalidade que tu falava, né, o princípio da legalidade que deve orientar a ação pública, né, do agente público em todos os seus. Mas, às vezes, não por dolo necessariamente, mas por uma desatenção, por Um volume muito grande. o volume Não. passa. Então, o usuário não pode ser prejudicado por isso, né? Então, essa avaliação ela precisa ser. Por isso, por isso que é importante, desde o primeiro momento, quando ele recebe a simples notificação da autuação, que ele não precisa fazer a defesa prévia, né? Ele não é obrigado, porque, claro, quando ele recebe a segunda notificação, que é da penalidade, Exatamente. que é a multa ou a advertência, né? Quando ele recebe a multa, aí sim, aí ele precisa, naquele prazo que ele ali está exposto, nunca inferior a 30 dias, ele precisa manifestar-se contra, ou seja, recorrer para a Jari, caso ele queira esgotar as questões recursais e ir até a segunda instância. Se for um órgão do município ou do estado, né, será o Conselho Estadual de Trânsito. Se for um órgão federal, será um colegiado. Exatamente. Então, quando ele recebe a penalidade, normalmente de multa, ele deve recorrer para a Jari para que abra-se a possibilidade de uma discussão em segunda instância. Exato. Agora, quando ele recebe a primeira notificação, que é a notificação da autuação, ele não precisa, mas é importante fazer a análise, né, que ele já, se ele não sabe analisar, que ele procure alguém que saiba analisar para ele, que observe, porque às vezes a autoridade de trânsito, naquele acúmulo de tarefas, acabou não dando atenção, não viu que o O era Q, que o Q era O, e acabou dando um problema desse, a pessoa recebe, e que, se a pessoa observar, ou se alguém observar, e já impetrar uma defesa prévia, não vai nem receber penalidade de multa, já vai matar a questão logo Exatamente. no início. Né? Uma outra questão interessante que deriva dessa nossa conversa é que até pouco tempo atrás, as infrações de natureza leve e média, em relação a elas, as autoridades de trânsito tinham a faculdade de transformá-la em advertência por escrito. E houve uma mudança recente da legislação, no sentido de que, no prazo de 12 meses, se não houver mais nenhuma infração dessa natureza, no prontuário do condutor, a autoridade de trânsito não tem mais a faculdade, né, de puni-la, não com multa. Deve aplicar a penalidade de advertência por escrito, sem contagem de pontos. O sem verbo contagem... poderá virou deverá. Deverá, exatamente. Isso é uma questão interessante, né? Que os condutores, né, ou proprietários de veículos, né, devem ficar atentos, porque se a infração, por exemplo, uma infração de velocidade até 20%, né? Essa infração, se cometeu uma num ano, né? Exatamente. E não tendo daquela data ali, digamos, daquela data, retroagindo 12 meses, se aquele condutor não tiver nenhuma outra infração de nenhuma natureza, automaticamente o órgão de trânsito já deve providenciar, né, em aplicar a penalidade da advertência por escrito, que vai fazer com que não haja nenhuma sanção financeira e nenhuma pontuação do prontuário. Então isso é uma questão também de prestar atenção, porque às vezes pode haver equívocos das autoridades também. E há órgãos que não dão isso do ofício. Exatamente. Então, às vezes é uma infração que gera 4 pontos, que pode ser fundamental, né, para a instauração de um processo de suspensão de direito de dirigir por pontuação, que é esse tema que eu gostaria de entrar agora, né, que é a mudança legislativa que ocorreu também há poucos anos, né, no sentido de que antes era 20 pontos, né? Se atingisse 20 pontos já se instaurava o processo. Já instaurava o processo independentemente da gravidade das infrações, né? E hoje nós temos uma graduação, e essa graduação é de 20, havendo 2 infrações de natureza gravíssima, 30 se houver uma,
e 40 se não houver nenhuma. Exato. E gostaria que tu tocasse Tá. dentro desse aspecto, especialmente em quem exerce atividade remunerada, que é uma questão que eu acho que a nossa assistência a nossa audiência precisa saber desse detalhe. Então, desde a vigência do nosso código, por mais de 20 anos, houve aquela questão, 20 pontos, independente de qualquer coisa, instaurava-se o processo de suspensão do direito de dirigir por pontos. Por pontos. Veja bem, nós tocamos antes nas questões de algumas infrações, dentre as 21, que são aquelas que não são pontuáveis. Por que não são pontuáveis? Porque elas trazem consigo a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Autonomamente geram. A grande maioria das infrações não geram aquela. Não gera. Só 21. Geram a pontuação. Só 21. Elas geram a pontuação. Né? E aí nós temos que cuidar a questão dos 12 meses, do somatório de pontos em 12 meses. E aí a importância de ser um bom condutor, de cumprir as normas, né? E observar-se muito especialmente aquelas infrações de natureza gravíssima. Porque se eu, para que eu como condutor tenha instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir por pontos, caso eu não cometa nenhuma infração de natureza gravíssima, só terei o processo instaurado com 40 pontos. Agora, quando eu cometo uma gravíssima, vejo que eu já baixo 40 para 30. Exatamente. Se eu cometer duas gravíssimas, já baixo para 20. Isso no período de um ano. No período de um ano. E veja que é muito fácil. Se eu passar um sinalzinho vermelho, são 7 pontos. Se eu não parar na placa de pare, são 7 pontos. Se eu estacionar na vaga de idoso deficiente, são mais 7. Eu tenho 21, já deu para ir embora. Agora, se a pessoa tem lá no campo de observações da sua Carteira Nacional de Habitação 3 letrinhas, EAR, né? Exerce atividade remunerada, o legislador, naquela mesma lei 14.071 lá de 2020, e a vigência dela, por isso que é bastante recente, é 12 de abril de 21, faz 4 anos e meio praticamente, né? Exatamente. O legislador teve essa preocupação de zelar ou de dificultar a perda do seu direito de dirigir a quem dependa da habitação para seu sustento. Exatamente. Houve, nesse processo, também houve uma situação que, na verdade, não é só aquele que exerce efetivamente, que trabalha, que tem esse direito, né? Porque antes era categoria C, D ou E, agora qualquer categoria. Qualquer categoria. Mas digamos que eu ordenei, se eu quiser ir lá no CFC, ao renovar a minha CNH, eu quiser colocar o IAR, eu consigo colocar. Sim. Eu pago a avaliação psicológica e coloco IAR e eu não exerço atividade remunerada. Então houve um lapso aí, um detalhe que não se atentaram. É uma lacuna. Isso. Exatamente. Mas a ideia da lei é proteger o motorista do ônibus, do caminhão, taxista, aquela pessoa que efetivamente trabalha, ele está na direção do veículo e leva o seu sustento. Esse condutor muitas vezes acaba tendo o seu direito de dirigir suspenso e ele poderia não ter essa penalidade. Se ele lembrasse, se o RH da empresa, ou se ele soubesse que há um curso preventivo de reciclagem para ele. Ou seja, esse condutor tem dois direitos fundamentais, né, que às vezes ele não sabe. Um é de ter o IAR, né? Um é do curso preventivo de reciclagem. E outro é de só ter a suspensão do direito de dirigir instaurado contra si com 40 pontos. Independentemente da natureza das infrações que ele tenha cometido. Agora, deve cuidar que nenhuma daquelas gravíssimas seja uma das 21. Quer dizer, ele não pode, mas eu posso ter 30, eu posso ter 5 gravíssimas, que são 35 pontos, mais uma média, são 39, e não tenho direito à suspensão do direito de dirigir. Desde que não sejam aquelas. Não seja lá. E o cara é caminhoneiro, tem categoria E, tem categoria AE, posso conduzir qualquer veículo. Aí, no final de semana, ele vai dar uma voltinha de moto em casa e pega um neto, o filho que tenha 5, 6, 7 anos, ou seja, tem menos de 10 anos, vai cair numa infração de trânsito lá da motocicleta, que não pode conduzir menor de 10 anos, se conduzir menor de 10 anos tem infração gravíssima, suspensão de direito de dirigir. E ele vai ter uma suspensão, não pelos 40 pontos, mas por uma daquelas 20 infrações autônomas. Então veja, se ele tem o EAR e ele sabe que ele tem direito ao curso preventivo de reciclagem, ou o RH da empresa que controle seu prontuário saiba disso, ele vai observando, daqui a pouco o cara está 30, 35 pontos. Aí, quando que foi a primeira infração que começou a gerar pontuação? E olha, faz 11 meses. Digo, tem mais um mês. Olha, eu posso cometer mais alguma infração e eu vou ter uma suspensão de direito de dirigir. Qual é o prazo de suspensão de direito de dirigir por pontos? 6 meses a 1 ano. Exato. 6 meses eu estou desempregado, eu perdi o emprego. O que é muito melhor eu fazer? Vou lá ao Detran, digo, olha, eu tenho no prontuário 35, 36 pontos,
eu quero fazer o curso preventivo de reciclagem. São 3 dias, né? 30 horas aula, mesmo curso de reciclagem, 21 questões, zero a pontuação e começa tudo de novo. O que ele não pode fazer? Ele não pode, nos próximos 12 meses, novamente ter esse benefício. Exatamente. Isso é muito importante, porque nós temos aqui, por exemplo, no Vale, né, nós temos muitas empresas de logística, né, com frotas enormes, imensas, né, e a gente vê muitos condutores com esse tipo de problema. Então, a questão Do IAR? do EAR e a questão da reciclagem preventiva, ela depende de instrução, depende de conhecimento, depende de as empresas também se importarem com isso e buscarem auxílio especializado nesse sentido, que consiga fazer com que isso seja instituído nas próprias empresas, nos RHs das empresas, por exemplo, para que se evite esse tipo de problema, né? Sim. Então, a questão toda permeia por aí também. Bom, falamos do processo de suspensão de direito de dirigir. Eu gostaria de retomar um pouquinho, porque para ficar claro, tá? Então, nós temos o processo de suspensão de direito de dirigir por pontos, foi isso que nós falamos agora, e o processo de direito de dirigir, suspensão de direito de dirigir por infrações autônomas. Essas infrações são muito graves e elas geram, não precisa cometer duas, é uma só, entendeu? E a defesa dessas infrações, desses processos, ela se dá em 2 momentos, né? Ela se dá no momento administrativo, em que se vai, que normalmente é avaliada a legalidade desses atos administrativos, se as formalidades foram observadas, enfim, né? Todas essas circunstâncias são avaliadas. E inexitosa a defesa administrativa, há a possibilidade de judicialização, caso houver convencimento de que efetivamente houve uma ilegalidade, porque nem sempre a autoridade administrativa acaba deferindo, né, os pedidos, mesmo que a ilegalidade seja demonstrada, seja evidente, às vezes é uma ilegalidade evidente, né, e isso às vezes não E o acontece. juiz vai tentar muito a questão da formalidade, né? Não seguiu aquela formalidade ali, Nós tivemos um caso, por exemplo, que ainda quando era 20 pontos, né, antes dessa alteração, né, de graduação, em que um cliente atingiu 20 pontos e foi instaurado um processo de suspensão de direito de dirigir. E ele tem 2 endereços. Tem um endereço aqui e tem um endereço na praia. E as notificações das autuações e as demais comunicações de penalidade, enfim, foram dirigidas ao endereço daqui. Ele estava na praia. E ele continuou dirigindo. Foi instaurado o processo de suspensão de dirigir. O processo de suspensão transcorreu a revelia, né, que significa sem defesa, sem pronunciamento. E aí ele foi instaurado contra ele um processo de cassação da CNH. Porque ele foi flagrado dirigindo com o direito de dirigir suspenso. Então, a importância também de manter o endereço atualizado, mas também de atentar para a legalidade. Uma das infrações era de... Foi feita uma das autuações, né, e da multa, da penalidade de multa e da atribuição de 4 pontos, foi feita quando o veículo não era mais dele. Mas é a questão da procuração, que é um tema também bastante interessante. A pessoa passa lá uma procuração. A sorte do cliente foi que ele havia declarado a venda do veículo na declaração de imposto de renda. E foi por aí que o Poder Judiciário reconheceu que aquela infração havia sido a ele atribuída de uma forma ilegal. Então são questões, são detalhes, né, que precisam ser observados, que às vezes as autoridades acabam não vendo tudo, né? E nesse viés é importante esse aspecto, assim, há uma obrigação do proprietário e do condutor de manterem os seus endereços
atualizados, porque se o endereço está lá, chegou lá, mudou-se e ele não comunicou, considera-se notificado. Então tem que ver essa questão. E um outro aspecto que tem que observar também, que as questões de alterações mais recentes, é que a pessoa cumpre a suspensão de direito de dirigir a partir do momento que o órgão de trânsito tem colocado lá no seu prontuário que está com o direito suspenso. E no caso disso aí, a pessoa nem sabe que está com o direito suspenso. Exatamente. Né? E ele está com o direito suspenso. Às vezes cumpre toda a penalidade e sequer sabe. E quando ele cumpre, a gente já falou sobre isso, ele tem que cumprir o prazo e durante o prazo fazer o processo, né, de reciclagem de condutor infratores. Se ele for pego conduzindo o veículo, isso também, às vezes, há infrações equivocadas. Se ele for pego conduzindo após o período do prazo de suspensão, a infração dele não será mais a de dirigir com o direito suspenso, e sim será a de conduzir o veículo sem que tenha feito curso de reciclagem. Exatamente. Então, esse ajuste tem que São mudar. questões, né, importantes. Bem importantes. Outra coisa, assim, nas questões dos processos em si, né, os processos administrativos, né, existe uma lei federal, né, que disciplina a questão dos processos administrativos, né? Quer dizer, se um processo administrativo ficar 3 anos parado, sem movimentação, decorrente. Exatamente, ela prescreve. Então nós temos vários casos, especialmente nessa questão do Detran, mudança de sede, né? Tem várias questões em tramitação nesse sentido, né? Que a prescrição acaba... E o condutor, o proprietário, não conhece todos os detalhes Exatamente. do processo administrativo e do Código de Trânsito Brasileiro e das alterações, correr a questão da prescrição, da decadência, que agora, né, tem bastante no Código, e das resoluções, né? Então é importante, não sabendo e recebendo aquilo ali, calma, procurar ajuda especializada. Vou buscar o socorro. Exatamente. Retornando então ao tema da Semana Nacional de Trânsito, né? Desacelere, seu bem maior é a vida. E esse é um convite assim para reflexão nossa, de quem nos assiste, né? De quem vai compartilhar com seus amigos esses conhecimentos, essas dicas que nós acabamos dialogando aqui durante o nosso encontro, né? Que mais vale eu chegar com segurança. Se eu tenho que chegar em determinado horário, né? Eu saio mais cedo. Eu vou com calma, tenho que programar a minha viagem. Está tudo bem a documentação minha do veículo? O veículo está em condições? Eu estou em condições? Sim, se todos estamos bem, boa viagem, tranquilo, vá com calma, chegue tranquilo ao seu destino e nunca misture álcool e direção. Exatamente, essa é uma dica de ouro, né? Porque o que nós temos tido de pessoas inválidas, pessoas sequeladas, né? Em função dessa falta de consciência no trânsito, né? Mas também dizer que o nosso sistema ele tem evoluído substancialmente, assim, a questão da legislação, né? No sentido, claro, endurecer determinadas penas, mas também possibilitar o devido processo legal, o que é muito importante. Não existe num Estado democrático de direito, nenhuma acusação, tanto no plano administrativo como no plano judicial, que não deva receber as questões de ampla defesa, de contraditório, de a pessoa acusada de uma determinada infração, de uma determinada conduta, poder apresentar provas, fazer provas. Essa é uma questão, por exemplo, que nós debatemos antes, né? Se a pessoa não estava naquele local. Então, há uma multiplicidade de possibilidades de fazer prova nesse sentido, né? Então, nós queremos agradecer a tua presença aqui, Ordeli. Eu repito, Ordeli é um especialista em trânsito, ministra cursos no Brasil inteiro, é parecerista, temos utilizado os serviços dele nessas questões, especialmente da acidentalidade, né? No sentido de reforçar e de demonstrar tecnicamente a dinâmica de um acidente, por exemplo. Então, te agradecemos muito a tua disponibilidade de estar aqui. Escuso Advogados te agradece efetivamente. E agradecemos também a quem esteve conosco aqui, está conosco aqui, e seguramente nos encontraremos em outros episódios no mês de setembro em relação ao trânsito e nos meses seguintes em relação a outros temas que o escritório trabalha. Muito obrigado.
Agradeço também o convite, né? E estou sempre à disposição aí do escritório. Muito obrigado.